Olá, esse é o vídeo explicativo da atividade de Tangram. Então, aqui eu tenho o Tangram para vocês, ó. O Tangram ele é composto por 7 peças, é um quebra-cabeça que é composto por 7 peças. As peças são 2 triângulos grandes, um triângulo médio e 2 triângulos pequenos, sendo também um quadrado e um paralelogramo. Então, essas são as 7 peças do Tangram, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o objetivo das atividades de Tangram? É usar as 7 peças do Tangram para formar a figura indicada, tá bom? Então, depois vocês precisam desenhar na figura as 7 peças escondidas, certo? Vou pedir para que vocês se atentem ao enunciado das atividades de Tangram, para ver se você precisa realmente realizar com as 7 peças. Tem algumas atividades no livro de Abrindo Horizontes, que é pedido uma quantidade de peças específicas para realizar a figura, tá? Para você formar a figura. Mas, normalmente, nas atividades que nós enviamos como desafio, e também nas atividades do Supera Férias, é pedido para que vocês utilizem as 7 peças, mas sempre leia atentamente o enunciado para que vocês possam pegar essa informação de quantas peças vocês devem utilizar para formar cada figura, ok? Muito bem. Então, olha, eu tenho algumas dicas aqui que são: as peças, elas não podem ser sobrepostas, então, ao formar a figura, vocês não podem colocar uma peça sobre a outra, em cima da outra, tá bom? A outra dica é iniciar pelas peças que podem ser visíveis na imagem, tá? Tem algumas peças que você olha e já sabe qual é aquela peça. Então, vocês podem iniciar por essas peças, porque quando você já visualiza, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um triângulo médio, aqui eu tenho 2 triângulos pequenos, você já vai, então, selecionando essas peças, separando elas para montar a figura, e vai ficando menos peças para você colocar no lugar correto. Outra possibilidade também é iniciar pelos triângulos maiores, porque normalmente a figura vem com espaços, né, divididos assim. Então, os triângulos maiores, por serem as maiores peças, elas precisam de um espaço maior dentro da figura. Então, muitas das vezes fica fácil visualizar os 2 triângulos grandes dentro da figura a ser formada. Outros detalhes do Tangram é observar que uma peça unida à outra forma outras peças, forma outras figuras geométricas, tá bom? Por exemplo, quando você une os 2 triângulos pequenos, você tem um triângulo médio, é o mesmo tamanho de um triângulo médio da peça do Tangram. E quando, então, você une de forma diferente os 2 triângulos pequenos, você tem um quadrado do mesmo tamanho do quadrado do Tangram, tá bom? O triângulo médio é exatamente a metade de um triângulo grande. Então, são detalhes nas peças que é interessante você se atentar antes de realizar a atividade. Então, é importante você movimentar essas peças, ver quais peças vocês conseguem formar antes de começar a montar a figura do exercício, tá bom? Conhecer as peças do Tangram é parte fundamental aí para que você consiga chegar na resposta das atividades, certo? Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Vamos fazer aqui, vamos ver como nós podemos aplicar essas dicas ao realizar um exercício de Tangram. Olha só, eu tenho este Tangram aqui e eu tenho aqui algumas dicas, né? Que foi as dicas que eu coloquei para vocês anteriormente. Então, vamos lá. Ó, uma das dicas é: inicie pelas peças que podem ser visíveis na imagem que será formada. Então, olha só, esta aqui é a imagem que vocês precisam montar com as peças do Tangram.
Então, vocês vão pegar as 7 peças do Tangram, colocar sobre uma mesa, uma superfície lisa aí, e começar, então, a montar a figura indicada no exercício. Neste caso, do exemplo, é esta figura que nós precisamos montar. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui usar a primeira dica, separar já e já colocar no lugar as peças visíveis, que são, opa, vocês sabem que peça é essa aqui primeiro, que está formando como se fosse a cabeça da figura? Então, é o quadrado, ele está colocado na diagonal, então, eu já sei que essa peça é um quadrado, que aqui embaixo eu tenho um paralelogramo e 2 triângulos. Então, usando a primeira dica, nós já conseguimos aqui, ó, 4 peças. Nós já sabemos a posição de 4 peças. Os 2 triângulos pequenos, um paralelogramo e o quadrado, certo? Então, uma das outras dicas é buscar a possibilidade de onde estão os triângulos grandes. Na figura, qual é o espaço maior aqui, aonde caberia os 2 triângulos grandes? Nós sabemos que só pode ser aqui, né, nessa parte maior da figura. Então, nós vamos movimentar as peças, os 2 triângulos grandes, até conseguir essa posição, né, dos 2 triângulos grandes aqui, encaixar os 2 triângulos grandes. Se nós conseguirmos encaixar os 2 triângulos grandes, só fica faltando uma única peça, que é o triângulo médio, certo? Então, nós vamos movimentando as peças até conseguir chegar nesta figura. Depois que nós montamos a figura com as peças, nós vamos, então, desenhar a figura, desenhar na figura, certo? Cada uma das peças, tá bom? Por exemplo, então aqui, ó, nós temos o quadrado, correto? Então, nós vamos desenhar aqui o quadrado. Eu tenho o quadrado aqui. Nós também observamos aí, seguindo a primeira dica, que aqui eu tenho o meu paralelogramo. Então, eu vou desenhar meu paralelogramo aqui. Aqui eu tenho um triângulo pequeno, correto? E aqui o outro triângulo pequeno, certo? Opa, já tenho 4 peças do meu Tangram. Tudo isso eu fiz só usando a primeira dica, né? Buscando aí as peças visíveis. Depois eu preciso encaixar os meus triângulos grandes, né? Como eu faço esse análise? Eu vou observando a base, porque os triângulos das peças do Tangram, eles têm a base um pouco maior, né? Então, eu sei que se aqui for uma base do meu triângulo, não é possível porque o triângulo não vai ficar certinho do mesmo formato que é. Então, eu vou buscando aqui, ó, a posição do triângulo grande e assim que eu consigo montar a figura, eu venho aqui no meu Tangram e desenho aonde está os triângulos grandes. Eu desenho na minha figura desta forma. Com isso, eu tenho todas as peças do Tangram, certo? Os 2 triângulos grandes, o triângulo médio, o quadrado, o paralelogramo e os 2 triângulos pequenos. Assim, eu desenho no meu Tangram as peças que estão faltando, certo? Muito bem. Eu tenho outro exemplo aqui para vocês, ó. E nós podemos novamente buscar aí as dicas, né? E tentar analisar onde eu posso encontrar aí cada uma das peças. Então, vamos lá. Inicie pelas peças visíveis. Vamos ver se a gente já consegue aqui visualizar uma das peças. Observando a imagem, eu consigo observar que aqui embaixo, formando como se fosse o pezinho aqui da imagem, eu tenho um triângulo pequeno, certo? Então, eu tenho um triângulo pequeno aqui. Aqui em cima eu tenho uma imagem que parece um quadrado, mas se eu colocar ela como um quadrado, observe que tem umas pontinhas aqui, que o quadrado, que a minha peça quadrado não tem. Então, o meu quadrado não pode estar aqui. Se ele não pode estar aqui, em qual outro lugar da imagem nós conseguimos ver um quadrado? Certo? Aqui nós conseguimos ver um quadrado. Então, outra dica é
buscar aí a possibilidade onde nós podemos colocar os dois triângulos grandes. Como eu falei anteriormente, normalmente é na parte maior da imagem, né? Que é aqui no centro, ó. Aqui eu vou encontrar um lugar, um espaço grande o suficiente para encaixar os meus dois triângulos grandes. Então, eu vou pegar os meus dois triângulos grandes e movimentá-los até eu conseguir aqui esse formato, certo? Então, sabendo que eu tenho um triângulo pequeno aqui, eu pego o meu triângulo pequeno e eu já monto ele aí, né? Eu coloco o meu quadrado nessa posição, eu movimento os triângulos grandes aqui para formar esse meio aí, e aí eu vou para a parte da cabeça, né? Onde eu posso aqui ir movimentando as peças que sobraram. Sobrou aí o paralelogramo, o triângulo pequeno e um triângulo médio. Com isso, eu vou movimentando. Aqui, ó, não é possível ter um triângulo médio, né? Não é possível ter um triângulo pequeno, ele não tem esse formato. Então, eu vou utilizar o triângulo, os triângulos aqui, o pequeno e o médio. E só me sobra o paralelogramo para eu fazer essa outra perninha para cima aqui. Então, primeiro, eu vou fazer isso. Eu vou analisar as peças visíveis, né, que eu já estou vendo aonde elas estão, já vou montando elas. Depois eu vou analisar onde estão os quadrados, os triângulos grandes, né, que é no espaço maior da figura. E sempre analisando essa questão de quais peças formam o quê, né? Se eu unir uma peça na outra, qual peça eu vou ter. Depois de montar a figura com as peças do Tangram, aí sim, eu vou então riscar, ou seja, desenhar as peças na figura, tá? Aí então eu venho e desenho aqui o meu triângulo pequeno, que foi uma peça visível. Depois eu monto aqui, ó, o meu quadrado, que foi outra peça visível. Correto. Ok, então eu tenho também aqui o meu triângulo grande, que foi outra peça visível. Na verdade, foi uma análise, né, de onde vai a minha peça ao meu triângulo grande. Eu consigo ver ele aqui agora, depois de montado na mesa, depois de montar com as peças do Tangram que nós riscamos, tá bom? Observa o que você fez aí na mesa e onde está cada peça, desenha cada peça na mesa, correto? E aqui o paralelogramo. Certo? Então, primeiramente, eu observo a figura, observo, leio atentamente o enunciado, vou seguindo aí, tentando encaixar e utilizar algumas dicas para montar a figura. Eu monto a figura com todas as peças do Tangram, de acordo com o que é pedido no enunciado, e só depois de montada a figura, eu vou desenhar as peças na imagem, tá bom? Que eu deveria montar. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar aqui o vídeo com vocês e até o próximo vídeo.